Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de nosso Senhor Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 11, intitulado Belarmino Doutrinador. No último programa, o Belarmino relatou para o André Luiz que ele saiu de nosso lar preparado e com o apoio do ministro, Gedeão, para a tarefa da doutrinação aqui na crosta da terra. Ele disse para o André Luiz que a missão dele, a tarefa principal era doutrinar os desencarnados, apoiar médiuns, quer dizer. Então ele foi, lógico, ele falaria também aos encarnados, mas principalmente na reunião mediúnica é que ele funcionaria como apoio a médiuns, porque a gente já viu o quanto a tarefa mediúnica, por enquanto, ela é uma tarefa sacrificial. Ela é uma tarefa concedida a espíritos que muito erraram. A gente já viu isso, que não é mérito ser médium, muito pelo contrário. É necessidade. É a necessidade de melhorar as contas na contabilidade das leis divinas. Então ele veio principalmente para dar apoio a esses médiuns, porque foi pedido ao governador de nosso lar que preparassem alguns espíritos para esse ministério. E ele diz aqui que é uma missão, eram missionários para o ensino e para a orientação. Esses espíritos, eles seriam considerados missionários aqui na Terra. Numa época, a gente chegou a comentar sobre isso, numa época em que a doutrina espírita era muito combatida pelas outras religiões. Hoje em dia, nós vivemos dias mais fáceis nesse sentido. Não é? Porque, como o Marco às vezes costuma dizer, ser espírita agora virou status. A pessoa, muitas das vezes, a gente tem todas as facilidades na internet, você pode visitar vários centros espíritas, ouvir palestras de palestrantes de todo o Brasil e até do exterior, se você souber falar outro idioma. Então, nós não enfrentamos essa problemática hoje em dia, mas na época do nosso companheiro Belarmino, era uma época muito mais difícil. E ele foi preparado para orientar não só os desencarnados, mas os encarnados também. Provavelmente ele dirigia reuniões doutrinárias, ensinando a doutrina espírita, que é uma doutrina relativamente nova. A religião espírita na Terra, ela tem 160 e poucos anos, enquanto as outras religiões são milenárias. A nossa é uma religião bem novinha, vamos dizer assim. Então ele fala que, a gente comentou também, que é a oportunidade de todos nós, na humanidade, que temos um passado delituoso, não é? Porque, 167 anos. 167. Então, nós todos que temos um passado delituoso, com a mediunidade, com a tarefa junto ao espiritismo, seja no caso como médium, como doutrinador,
como evangelizador, palestrante, nós vamos poder, com essa tarefa, se bem cumprida, resgatar alguns débitos do passado e melhorar o nosso aproveitamento moral e espiritual, subindo um degrauzinho pequenininho que seja na escala evolutiva dos seres. Então, isso que ele contou para a gente, né? E agora, nós vamos continuar. Nós estamos no começo do parágrafo 17. Nós lemos algumas frases, né? E agora nós vamos comentar a partir da palavra entretanto, né? Isso. Entretanto, ele está continuando a contar o drama dele para o André Luiz, porque, ao que parece, o Vicente já conhece. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Tentação, uma situação muito interessante a gente falar, porque nós temos a companhia dela o tempo todo. E podemos usá-la como desculpa, como ele está usando aqui. Exatamente, como desculpa. E eu ouvi uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, um tempo atrás, ele dizendo assim, não sei de onde ele tirou isso, né? Ele falou assim, que tentação é aquele cachorro brabo... O Chico falava isso. O Chico, obrigado. O Chico falava assim, então. Sim. Que aquele cachorro brabo correndo atrás da gente, quase pegando no nosso calcanhar, a gente correndo dele, mas por dentro falando assim, me pega, me pega, me pega. É mais ou menos por aí. É melhor botar na figura do cachorro um brigadeiro correndo atrás da gente. Olha aí já e a gente correndo porque está na dieta, mas por dentro, me pega, me pega. Me pega, um bolozinho de brigadeiro, né? E o Emmanuel diz, né, no livro, isso está bem no livro Pão Nosso, e outros livros também, que contra o nosso anseio de claridade nós temos milênios de sombra. E esses milênios de sombra são aqueles comportamentos que já estão enraizados em nós, né? E quando ele fala da tentação, a gente pode ir no livro dos Espíritos, no capítulo da lei de conservação. E aí Allan Kardec, nesse capítulo 5, da terceira parte, ele intitula Gozo dos Bens Terrenos. E ele pergunta assim, na pergunta 712, ele fala assim, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Né? É um direito do homem, necessidade de viver, como os Espíritos falaram para ele. Né? O problema nosso são os excessos. E aí ele pergunta, né, para que Deus colocou atrativo nos gozos dos bens materiais, se é o que nós temos que nos desapegar? Então, para que ele colocou esse atrativo? Né? Aí os Espíritos respondem a Allan Kardec, para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então, é para experimentar. O que é isso? Para fazer um teste conosco, não que ele não sabe o que vai acontecer, porque ele é onisciente. E ele sabe, nós é que não sabemos se nós passamos pela prova. Como é que eu vou passar por uma prova? Como é que eu vou saber se eu estou resolvido naquela situação se eu não passei pela prova? Né? Mas na letra A, ele continua a pergunta na letra A. Mas então, qual é o objetivo dessa tentação? Resposta, desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Aí sim. Então, a tentação, o motivo dela ter, é desenvolver para nós a razão. O que é isso? É nós meditarmos no nosso comportamento e a partir daí concluirmos para nós mesmos que os excessos estão errados. Então, naquela tentação que o cachorro vai me pegar e eu quero que ele me pegue, eu tenho que desenvolver a razão para dizer para mim mesmo que eu não posso permitir que ele me pegue. Ele não pode me dominar. Não é isso? É a tentação. Por exemplo, do dinheiro. O dinheiro é bom? É. Mas que a gente saiba, raciocine todo dia quem é o dono de quem. Ele não é nosso, pode ser nosso dono. Como é que a gente vai utilizar isso? O dom da riqueza. E outros exemplos podem ser enumerados. Então, essa questão da tentação também, mais um pouquinho mais de conhecimento que os Espíritos trazem para a gente. Lembrando que o Marco colocou, o que os Espíritos estão tratando nessa questão é a tentação exterior. Exterior, Porque, na realidade, a gente só vai ser tentado pelo que a gente traz de tentação dentro. Livro,
Ação e Reação, capítulo 8. O Leonel, quando ele vai falar da escola de vingadores, porque tem uma escola para obsessor, uma não, deve ter várias. Ele diz que todos nós trazemos uma monoideia. E a gente vai ser buscado nessa nossa fraqueza. Aí ele olha o que ele diz. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então aqui o nosso amigo Leonel, ele tá dando meio que uma desculpa. Mas se ele foi tentado em alguma coisa, é porque ele trazia essa tendência dentro dele. E isso é com todos nós. Então, certo. Atender a questão do dinheiro, como o Marco botou. Então, o dinheiro, né, alguém vai estar em contato com muito dinheiro, oportunidade de ganhar dinheiro, mas ele é tentado nessa parte porque é isso que ele gosta. Ele traz ainda essa tendência dentro dele. O nosso amigo aqui, o Belarmino, depois vai dizer vai mostrar para a gente qual era a tendência que ele trazia. Então, o Livro dos Espíritos realmente fala que a tentação é para desenvolver a nossa vontade de melhorar, mas a gente só vai ser tentado naquilo que gosta. É aquilo. Você pode chamar um animal, seja ele qual for. Vamos supor, no caso dos cachorros ou dos cavalos, você pega um prato de ouro e um prato de comida que o animal goste, ele não vai dar menor bola para o ouro. Ele quer saber da comida, porque o que interessa a ele no estágio evolutivo de animal é se alimentar. Então, vamos supor, eu vou falar do meu caso em particular. Nessa encarnação, eu nunca gostei de bebida, nunca bebi. O meu pai, o dia que eu vi eu tinha 10 anos, o dia que eu vi com o meu pai um pouco mais alcoolizado, e não estava bêbado não, e meu pai não tinha esse hábito, acho que foi um ano novo, se eu não me engano. Ele subiu a escada e meio balançando. Eu fiquei tão desesperada, eu chorei tanto, porque as minhas experiências passadas com álcool devem ser muito complicadas, porque eu não gosto. Então o obsessor que quiser me tentar com bebida alcoólica vai perder o tempo. Vai perder o tempo. Nessa encarnação, agora, ele perde põe o tempo. Docinho perto dela. Agora, bota, aí sim, uma bandeja de doces portugueses, que ontem eu tive a oportunidade de relembrar. Mas essa tentação é difícil para todo mundo, pelo amor de Deus. Mas então o nosso amigo aqui, ele está dizendo, né, não conseguir escapar à rede reenvolvente das tentações. É natural que elas cheguem. É isso que a Teresa está falando, realmente, a gente, colocando assim, tem as tentações externas que começam dentro da gente, mas tem as internas. Então vamos ler uma página, alguns trechos de uma página que está no livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. O título é Resiste à Tentação, em que ele vai comentar um dizer de Tiago, está no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Aí ele fala assim: toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Então, o Emmanuel está dizendo que toda vez que a gente se propõe a melhorar, que a gente tem um conhecimento, a gente pode esperar multiplicação de dificuldades, certo? Aí ele continua, que contra o nosso anseio de claridade temos milênios de sombra. E mais adiante ele diz assim, somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz, né, que vai ser o nosso caso um dia. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, no nosso caso. Não dá, atingir a plena luz que ele falou. Porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado
e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então ele está dizendo que nós estamos sempre acompanhados de sugestões. Ora, se nós estamos acompanhados de sugestões inferiores que procuram colocar a gente como instrumentos do mal, é que nós estamos sendo acompanhados por espíritos que não querem a nossa melhoria, que é o caso aqui do Belarmino também. Esses aí é que vão providenciar coisas que eles sabem aonde é o nosso ponto fraco, como a Teresa falou do doce e da bebida. Eles sabem onde é o ponto fraco nosso, eles vão ali. Vão instigar ele ali. Não adianta eu instigar a Teresa na bebida, porque ela não vai beber. Não adianta eu instigar isso, mas eu vou instigar ela no outro ponto, que ela caia. Que ela cede. Que ela cede. Então é isso que ele está dizendo. São esses séculos de sombra contra que nós temos que lutar sempre nessa companhia. E através... Porque senão a gente... Só um pouquinho, só para eu terminar. E como é que a gente consegue isso? Através, como ele falou anteriormente, da questão da instrução. Da obrigação que a gente tem da compreensão da mensagem de Jesus, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão da luta contra o egoísmo, que é a raiz de todos os males. E na realidade, se Deus permite que as tentações de fora cheguem, que os espíritos possam nos instigar, é para que a gente bote para fora as nossas imperfeições e consiga melhorar elas, trabalhá-las, melhorar as nossas contas. Ao nosso nível evolutivo, isso ainda é necessário, porque senão a gente vai achar que Deus está sendo... vamos dizer assim, que ele está sendo cruel com a humanidade, mas não é, porque dessa maneira a gente vai botando para fora e vai reconhecendo o quanto a gente ainda não consegue controlar as nossas imperfeições, o quanto a gente muitas das vezes ainda se compraz com aquilo que a gente traz de dentro da gente, A gente ainda gosta daquela situação. Por isso é que é permitido por Deus que alguns espíritos possam, vamos dizer assim, entre aspas, nos tentar para que a gente caia. Mas o objetivo também é que a gente reconheça a nossa falha e consiga melhorar, porque às vezes eu já ouvi pessoas com o discurso, a carne é fraca. Eu estou encarnado, eu sou um ser humano, eu errei porque eu sou... Não, você errou porque a gente erra, e fulano errou, porque a gente não conseguiu domar as nossas más tendências, A gente não conseguiu responder como deveria a essas tentações que, como o nosso amigo aqui, o Leonel, que quem dá essa orientação aqui para o André Luiz é o Leonel, é um obsessor. Ele é que diz que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, não adianta a gente querer arrumar desculpa que a carne é fraca, que eu estou encarnado. A carne é fraca, a gente pode colocar isso no espiritismo, a expressão a carne é fraca, como sendo uma vulnerabilidade do ser encarnado, enquanto a gente está encarnado, porque é a nossa prova, por isso a necessidade de encarnarmos. A gente não evolui no nosso nível, a gente não evolui no plano espiritual, não evolui. A gente tem que encarnar para provar para nós mesmos se nós... que é o exemplo aqui dos médios falidos. Nós captamos os ensinos. Então, a carne é fraca nesse sentido, a gente pode colocar como o espírito encarnado, aí sim, aí ele vai provar dessa fraqueza. Porque no plano espiritual nós estamos ali amparados e tudo mais e tal, é diferente. O André Luiz, ele vai ter que encarnar novamente numa situação parecida, como ele, com atores diferentes, mas o teatro é o mesmo, para ver se ele melhorou, para provar para ele mesmo. Continuando a leitura. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Ele já veio com essa facilidade. De berço, Porque ele já nasceu... Eu, às vezes, fico me perguntando, quem nasce espírita, eu não sei se é porque já está bloqueado, já está cerceado para não fugir
desde pequenininho, ou se é mérito, né? Se é merecimento nascer no lar espírita. No caso do nosso amigo aqui, é necessidade. Para que ele não, ele tem lá os débitos do passado e ele reencarnou já com apoio, né? Ele já está, vamos supor, meio caminho andado, porque ele já vai ter o conhecimento. Imagine nascer com mediunidade, né? Muitas das vezes fora de um lar espírita, é muito complicado. Que já é um grande auxílio para ele, né? Para ele Nossa Senhora. Circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Então, ele, além de doutrinador, de trabalhar na tarefa, né, lá na reunião mediúnica, ele foi presidente de um centro espírita, um grande grupo espírita. Não era um centro pequenininho, de um bairrozinho simples, não. Ele veio com uma tarefa muito grandiosa. Ele veio num centro espírita grande, né? E no livro tu trouxe o livro dos médios, não, né, Marco? Não. No livro dos médios, depois eu vou ver aqui, no item 99, a pergunta 16. Livro dos médios? Mas é a notazinha que Kardec coloca, que nada na nossa vida acontece por acaso. Por mais que tenha uma aparência, né, de acaso, isso não existe. Ele fala isso no livro, item 99 do livro dos médiuns. Aqui. Pergunta 16, a notazinha. Aqui. O que ele fala aí? 16. Nota de Erasto. Isso. Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem, mas crede na influência deles, oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. Porque olha o que ele diz aqui, circunstâncias várias que me pareceram casuais, mas não eram. Já era o planejamento dos espíritos, levando ele a ser o presidente de uma casa espírita. Então, ele podia fazer o que ele, entre aspas, né? Porque a gente sabe que dentro do espiritismo não tem nenhum papa, né? Não tem essa hierarquia que a gente chama de hierarquia papal. Mas ele, né, ele teve... Mas tudo foi planejado pelos espíritos, é como o Erasto coloca. Então, a gente acha que é coincidência, que é acaso, mas é o lema de Kardec, né? O acaso não existe. Há todo um planejamento para que as coisas aconteçam. Tanto que ele usa o verbo pareceram casuais. Mas ele chegou à presidência da Casa Espírita para que ele tivesse, vamos dizer assim, mais flexibilidade, mais campo para trabalhar do jeito que ele quisesse. Isso nos lembra o diálogo de Jesus com Pilatos, quando ele está de frente do Pilatos, e Pilatos para ele: você diz alguma coisa, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? E Jesus, mais ou menos assim um diálogo, né? E Jesus responde a ele: nenhum poder teria sobre mim se Deus não tivesse dado a você. Então, emprestado, né? Tudo é emprestado para nós, para ver o que a gente vai fazer, né? Isso, e é a pergunta 459 também do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos na nossa vida? Sim, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, muitas coisas na nossa vida, mas eles fazem isso de maneira oculta. Porque, caso contrário, onde estaria, né, o exercício do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, né? Mas terminamos mais um programa. Hoje nós estudamos o capítulo 11 do livro Os Mensageiros. Agradecemos a todos pelo carinho e rogamos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que vos amparem, a todos os vossos lares também. Muita paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.